Cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dando sequência na leitura. Hoje nós iremos ler Colossenses capítulos 2, 3 e 4. Vale lembrar e ressaltar que assim como a epístola aos Efésios, assim como a epístola aos Filipenses, essa epístola de de Colossenses, ela também é uma das 4 epístolas das prisões do apóstolo Paulo. Então nós temos aqui as epístolas, como já lemos, né? Aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São 4 as epístolas da prisão. Agora nós estamos aqui no capítulo 2 de Colossenses. Vamos dar sequência à leitura, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que coisa linda. Advertência acerca das falsas doutrinas. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o amor, que é a cabeça do todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, porque o ressuscitou dos mortos, e que quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrário contra nós, na sua ordenança, a qual de alguma maneira era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgueis pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou por causa da lua nova, ou dos sábados. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um texto, Lucas 6, e esse aqui já refuta veementemente aqueles que querem falar acerca, que querem impor e obrigar acerca da guarda do sábado. Nós encontramos aqui claramente Paulo instruindo a igreja que ninguém pode julgar você pelo comer, pelo beber, pelos dias. E ele especifica aqui, ó, ou pelos sábados. Como eu já falei sobre esse assunto e volto a falar. É errado guardar o sábado? Não. É errado se abster de carne de porco, tomar café? Não. O errado é você que faz isso condenar e julgar os que não fazem. Porque a Bíblia nos dá respaldo bíblico aqui suficiente para amparar tanto eu comer carne de porco, eu tomar café, ou eu não guardar o sábado. Entende? É o que ele está dizendo aqui, ó. Ninguém vos julgue, ele fala. Portanto, ó, ninguém vos julgue, ó, julgamento, condenação. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Agora ele explica por quê. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchados em sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseeis, ou quais coisas todas pertencem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Os quais têm, na verdade,
alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Esse texto é clássico e está muito bem claro aqui. Entende isso? Então, você vê que muitas vezes as pessoas querem impor, querem colocar uma interrogação, uma indagação na mente daqueles incautos, indoutos, neófitos, né, recém-plantados, novos convertidos, que não têm um conhecimento da palavra. Está aqui. Lê Lucas 6, o Senhor mesmo vai dizer que Ele é o Senhor do sábado. E aí você vem aqui em Colossenses, capítulo de número 2, vem a partir do versículo 8, e você vem até o final aqui, o versículo de número 23, está bem claro, bem enfático. Amém? Que não fique nenhum tipo de dúvida aí acerca disso. Lembrando que eu não sou contra os que guardam, eu não sou contra os que se abstêm. Eu não guardo o sábado e eu como carne de porco, eu tomo café. Não tem nenhum tipo de problema com isso. O problema é aqueles santarrões e santarranas de plantão, né, que querem dizer que as pessoas vão perder a salvação. E como eu já falei, volto a dizer, tudo bem. Aí você guarda o sábado e os outros 612 preceitos e mandamentos. Lei do kosher, o sacrifício, já que você está observando a lei, você tem que observar todo. Não pode ser só apenas um mandamento. Tiago é bem claro. Quando ele fala aqui, eu vou até lá, para não ter erro. Porque às vezes a gente fala, a pessoa acha que a gente está sendo chato. Não, eu estou sendo bíblico. Eu estou sendo apenas bíblico. Porque a Bíblia é bem claro quando ele diz que. Quer ver, ó? Deixa eu só ver aqui, ó. Ó, capítulo 2 de Tiago, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão de Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Não, não é esse aqui não. Eu vou achar aqui depois, aqui que fugiu da minha mente, mas fala que se você guarda toda a lei, para não perder o foco, mas eu vou pegar aqui, daqui a pouco eu já volto. E você tropeçar em um só lei, você tropeçou em toda a lei. É o que ele está dizendo aqui, o irmão Tiago fala sobre isso, entende? Então nós temos que ter esse entendimento que eu posso guardar, mas eu não devo condenar quem não guarda. Tá bom? Vamos seguir aqui, capítulo 3. 2, 3 e 4 hoje, tá? Exortação à santidade e o amor fraternal. Portanto, ó, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que sois da terra, nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela, mas agora, despojando-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes na vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranháveis misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando o fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu Deus, meus irmãos, um capítulo mais claro do que esse aqui, não precisa nem explanar. Ele está explicando aqui, exemplificando, pontuando por A mais B o que deve se tirar e o que deve acrescentar, o que deve rechaçar e o que devemos buscar. É bem claro. Então percebe que ele fala de um revestimento, ou seja, nós devemos
nos encher, nos revestir e nos revestir. E tudo que nós fizermos, quer seja para a palavra, fazemos em nome do Senhor, quer seja por obras, fazemos em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, sendo mais agradecido. Seguimos aqui, ó, os deveres domésticos. Capítulo 3, verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos reiteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós, pais, não reitei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo ao Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo de que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade, ou seja, igualdade, e vós servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Exortação, a oração e a sabedoria. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual estou também preso. Olha lá, agora ele afirma aqui, ó, carta da prisão, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que são de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico e Onésimo são enviados aos Colossenses, saudações finais. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, ou aleluia, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que por mim aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Olha que coisa linda, como a evolução do nosso dia a dia, nós vamos mudando de opinião. Em Atos, capítulo de número 15, teve uma contenda ferrenha entre Paulo e Barnabé, justamente por causa de João Marcos. Vale lembrar que João Marcos ele era sobrinho de Barnabé, porém muito jovem na implantação das igrejas, e aí ele queria voltar e Paulo falou, não, você não permaneceu conosco, agora você não vai voltar. E Barnabé ficou firme, não, ele vai, e Paulo, não, ele não vai. Ao ponto, o texto fala que houve uma grande contenda, nós já lemos em Atos. E aí Paulo se divide. Não, tudo bem, então não vou caminhar com você, tá bom. Então Paulo caminha com Silas, também chamado de Silvano, e Barnabé caminha com João Marcos. Mas olha agora, ó, ele escrevendo aos de Colossos, ele fala assim, ó, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebi esse mandamento. E se ele for ter convosco, recebei-o. Olha, em outras palavras, recebe ele é homem de Deus, ele é varão valoroso, ele é servo do Deus vivo. Ou seja, Paulo mudou a opinião acerca de João Marcos. Então, ou seja, Paulo perdoou aquela ação de João Marcos. Paulo teve um entendimento que aquela ação de João Marcos foi por conta da sua juventude e ele não quis dar continuidade. Isso é lindo de ver, meu irmão. A Bíblia mostra também alguns equívocos que homens como Paulo, como Pedro, como Tiago, como João, como Abraão, como Isaac e Jacó cometeram e depois se arrependeram e voltaram no trecho de novo e seguiram e deram sequência em suas vidas, em sua vocação, em sua chamada. Então lembre-se que nós somos imperfeitos, somos seres humanos, cometemos nossos erros, nossos equívocos e nós temos que aprender com eles. Coisa linda, né? Mais uma pérola aqui, e muitos nem sabiam, você está aprendendo aqui agora que João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé, tá bom? Está lá em Atos dos Apóstolos, se você depois quiser rever a leitura, você vai lá e vê. Acerca do qual recebeis convosco, recebei. Né? Se for ter convosco, recebei. Verso 11. Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vós conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Lembrando que quando nós usamos a palavra
perfeito aqui é telelos no grego, ou teleios, maduro, completo, maturidade. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saudo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai-vos, irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos laodicenses, que veio da Laodiceia, lede vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudações de minhas mãos. Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça e a paz seja convosco. Então aqui nós concluímos também a epístola aos Colossenses e amanhã, querendo Deus, iniciaremos a epístola aos Tessalonicenses. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te agradecer por tudo que és, por tudo que já fizestes, por tudo que tens feito e por tudo que certamente hás de fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a rechaçar, ajuda-nos a lançar fora tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo, meu Pai, que nos impede de crescermos na graça, na fé, no conhecimento, de cumprirmos com amor, com esmero, com afinco, com excelência a nossa vocação e o nosso chamado. Nos ajuda, meu Pai, a nos revestirmos das coisas espirituais, a pensarmos e buscarmos as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, e que possamos cada dia mais, no passo do gado, passos curtos, porém firmes, firmados e fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder, com a ajuda e auxílio do divino e precioso Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, que nos instrui, que nos orienta, que intercede por nós ainda com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar e pedir e falar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós mediante as nossas fraquezas. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Adessa nossas mãos, tira o comichão dos ouvidos, tira as escamas dos olhos, que possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos à voz do divino e precioso Espírito Santo para cada orientação, para cada direção, para cada exortação, para cada repreensão, para cada disciplina, e recebermos como filhos e filhas amadas do Senhor, porque sabemos que é para o nosso crescimento e elevo espiritual, para a nossa edificação e salvação. Se conosco. Muito obrigado pela conclusão de mais um livro na Bíblia Sagrada. Nos ajuda, nos fortalece e nos abençoa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o Salvador ungido, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe. A paz do Senhor.